Irmãos, então, hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês. O título dessa palavra é Desperta, ó tu que dormes. Eu quero, primeiro, eu queria que você estendesse a mão para mim, que você orasse por mim, que você pedisse ao Senhor para me abençoar. Peça ao Senhor para que, fala assim: Senhor, usa esse cara, fala comigo, Senhor. Que apesar da minha imperfeição, meu irmão, eu estou aqui, eu quero ser um vaso do Senhor aqui na sua vida, para que você possa entender o que o Senhor falou comigo primeiro. Ore por mim, declare sobre a minha vida o céu, peça ao Senhor, fala assim: Senhor, fala comigo. Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, eu quero, Senhor, te entregar, Senhor, esse momento de palavra nas tuas mãos. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor é um Deus, Pai, soberano, é um Deus, Pai, que cuida dos seus, é um Deus, Pai querido, que tem olhado, Pai, para cada um de nós, Pai querido. E eu te peço, Pai Santo, que o Senhor, Pai, tire todo empecilho, toda fortaleza mental, que o Senhor, Pai, repreenda, Senhor, toda cegueira espiritual, para que a Tua palavra, Senhor, possa ser uma semente, Pai Santo, que será plantada, e que essa semente, Senhor, possa germinar e dar frutos, em nome de Jesus. Que não seja, Senhor, uma palavra vazia, que a gente esquece no dia seguinte, mas que seja, Senhor, uma palavra que traz, Senhor, alimento, que nos sustenta, Senhor, durante essa semana, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu me submeto, Senhor, à Tua palavra, me submeto, Senhor, ao Teu senhorio, e te peço, Pai Santo, usa-me, Pai, com poder e graça, que a Tua casa, Senhor, que a Tua igreja seja, Senhor, enriquecida, Senhor, com toda essa mensagem, em nome de Jesus Cristo, é que eu te peço, Pai Santo. Amém. Pode se sentar, irmãos, fica à vontade. Eu quero trazer a compreensão de dois textos. Eu quero fazer um paralelo entre dois textos, duas histórias que têm muitos pontos semelhantes e muitos pontos diferentes. E eu confesso, irmãos, que pensa num cara que apanhou quando leu isso aqui. Foi eu. E como diz o pastor César, essa palavra foi para mim. Mas se você achar viável, pega ela para você também. Esses textos são duas histórias que se passam dentro de um barco. A história de Jesus atravessando para Gadara e a história do profeta Jonas. Eu quero mostrar esse paralelo entre essas duas histórias. Semelhanças e diferenças. Por quê? Porque em uma história, o personagem principal está convicto do seu propósito. Na outra história, o personagem principal está em desobediência. Eu quero começar a ler o primeiro texto, Marcos 4, quero pedir o irmão lá para colocar para mim, por favor. Marcos 4, do 35 ao 41. Eu vou ler na tela para todo mundo ler a mesma coisa. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morremos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Essa história, meus irmãos, da travessia do mar que Jesus fez, e essa travessia, Jesus tinha primeiro que ele tinha uma palavra. O primeiro versículo mostra: e disse Jesus, vamos ao outro lado do lago. E baseado nessa palavra, ele prosseguiu, ele avançou. E tinha um propósito a travessia desse lago. O propósito, se você continuar lendo a continuação dessa história, você vai perceber que quando eles chegam do outro lado do lago, Jesus liberta o homem conhecido como o endemoniado de Gadara, né? O gadareno. E a Bíblia mostra que esse cara, depois de liberto, ele se torna um grande missionário ali em Decápolis. 10 cidades onde o evangelho foi proclamado através desse cara. Então era muito importante que Jesus fosse ali. Havia um propósito. Mas mesmo diante desse propósito, a Bíblia nos mostra que uma grande tempestade se levantou. Não é? E essa tempestade se levantou e os discípulos ficaram todos apavorados. E agora? Nós estamos aqui cumprindo uma palavra, está tudo certo, e de repente parece que a gente vai morrer. O que está acontecendo? E eles ficam tão preocupados a ponto de pensar na possibilidade de que Jesus não se importava com eles. E eles acordam o mestre. Jesus estava dormindo lá tranquilo. E eles acordam o mestre e falam assim: não te importa que morramos? E Jesus pergunta para eles: por que estão com medo? Por que ainda te falta fé? Segura aí, vamos ao próximo texto. Jonas 1. É um texto rápido, a gente vai ler tudo. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis, para fugir do Senhor. Olha que interessante, fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte. Diga comigo: o Senhor fez soprar um forte vento. Olha, irmãos, quem fez soprar o vento foi o Senhor. Pega isso aí que isso vai ser importante. Caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele pense em nós e assim não morremos. Então cada marinheiro disse ao seu companheiro: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso perguntaram-lhe: diga-nos quem é o responsável por essa calamidade. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra firme. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele lhes havia contado. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles se perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Pegue-me e jogue-me no mar, respondeu, e ele se acalmará, pois eu sei que por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. E, em vez disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento contra eles. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa do sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou.
Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Olha, irmãos, essa história de Jonas é completamente a história de Jesus, completamente diferente da história de Jesus, porque a história de Jesus, ela tem um objetivo claro, ela tem uma palavra de Deus a ser obedecida. E Jonas, quando ouve a palavra do Senhor, ele faz exatamente o contrário. É como se Deus tivesse te mandado ir para Belo Horizonte e você resolve ir para o Rio de Janeiro. Ele pega um caminho totalmente diferente daquilo que o Senhor mandou ele fazer. Porque Jonas, no seu julgamento, no seu coração, ele sabia que Deus era misericordioso para perdoar o povo de Nínive se ele se arrependesse. Mas o julgamento de Jonas fazia com que Jonas colocasse o povo de Nínive no inferno. É como se Jonas pensasse assim: olha, eles não merecem esse perdão, eu não vou pregar para eles de jeito nenhum. Entende como? E Jonas então começa a fugir do propósito do Senhor, porque ele não queria que aquele povo se arrependesse. E ele conhecia o Deus dele. Ele sabia que se o povo se arrependesse, Deus ia perdoar. 2 histórias completamente diferentes. Cada um tinha uma palavra, mas um se comportava de uma maneira e o outro se comportava de outra maneira. Eu quero destacar dentro dessas 2 histórias, 3 pontos. A tempestade, o sono e a fé. E pensando com esse objetivo, a tempestade. Jesus tinha um objetivo claro. Jonas também. Mas o objetivo de Jonas era fugir. Então, um está em completa obediência e o outro está em completa desobediência. O que podemos falar sobre a tempestade que assolou os 2 barcos? A primeira conclusão que nós podemos chegar é que, mesmo em obediência ou em desobediência, nós vamos passar por tempestades. Em obediência ou não, nós vamos passar por tempestade. Jesus era obediente e tinha uma tempestade. Jonas estava desobediente naquele momento e também passou por uma tempestade. Sabe, irmãos, eu quero te dizer que se alguém te prometeu uma vida cristã só de bonança, eu quero te dizer, meu irmão, que mentiram para você. E eu, em nome da igreja, quero te pedir perdão. Porque tem muitos pregadores que não sabem o que estão falando. Se te prometer uma vida repleta de abundância material, mentiram para você, me perdoe. Tempestades virão, irmãos. Agora, a diferença é como nós lidamos com elas. Você pode enfrentar uma tempestade dentro da sua obediência ou dentro da sua desobediência. Mas a diferença é o que vamos fazer nesse momento. Essas 2 tempestades desses 2 textos parecem iguais. Tinha um barco, um vento, um mar. Tinha uma pessoa dormindo. Não parecem iguais? Mas essas 2 tempestades tinham propósitos diferentes. A tempestade do barco de Jesus, irmãos, era claramente um levante, um empecilho do mundo espiritual para fazer com que eles não alcançassem o objetivo deles, que era libertar o gadareno. Agora, já a tempestade do barco de Jonas nada mais era que a manifestação do amor de Deus sobre a vida de Jonas para reposicionar ele do lugar de onde ele não devia ter saído.
Então, no barco de Jesus, o barco de Jesus nos mostra que quando estivermos em obediência, que quando estivermos debaixo de uma palavra, que quando estivermos certeza de que estamos fazendo a coisa certa. Agora, um parênteses, como que você sabe se você está fazendo a coisa certa? Lendo a palavra de Deus. É necessário nos alimentar da palavra de Deus, buscar na Bíblia o entendimento para saber se nós estamos errados ou se estamos certos. Agora, se a sua atitude reflete uma plena obediência, e se nesse momento se levantar uma tempestade, você terá toda a autoridade do céu para estender as suas mãos e repreender essa tempestade. Por quê? Porque essa tempestade nada mais é que um levante do inferno para te impedir de avançar no reino de Deus. Então, quando você estiver em obediência, tenha a autoridade dos céus, levante a sua mão e repreenda. Mesmo quando você olhar para um lado e para o outro e perceber que tudo piorou. Não é assim? Sabe aqueles momentos que você vira e fala assim: mas Senhor, eu estava fazendo tudo certo e parece que tudo piorou. Eu achei que era uma porta do Senhor e não era nada. A pessoa fica toda confusa. Meu irmão, não. Na verdade, quando aparece uma tempestade no meio da sua obediência, é para que você levante e guerreie com todas as suas forças. E bata o joelho no chão e comece a clamar ao Senhor e repreender aquela tempestade. Porque o Senhor te deu autoridade no nome de Jesus para fazer isso. Lá na sua família, quando você estiver tentando e buscando paz dentro da sua casa, tentando buscar reconciliação dentro da sua casa, e parece que nada dá certo. Olha, meu irmão, isso é um levante de Satanás, porque a família é projeto de Deus, cara. E se a família é projeto de Deus, você pode se levantar como um touro feroz e repreender o diabo. Se vista da armadura do Senhor, se vista das armas espirituais que Ele te deu. Bate o seu joelho no chão, irmão. Abre a boca e clama. E geme. É assim que se faz. Eu vejo muito crente mimimi que fica: ah, mas eu tentei, não deu certo, eu parei. Irmão, para com isso. Para com isso, cresça. Sabe, às vezes a gente começa a pregar para alguém, sabe? Começa a falar de Jesus para alguém, e aí, na primeira dificuldade que aparece, a gente deixa para lá. Sabe, meu irmão, aquela pessoa que você está pregando, que você está falando de Jesus para ela há muito tempo, não desista dela. Você sabe por quê? Porque Satanás está furioso, porque você está querendo ir lá saquear o inferno. Não desista. Sabe aquele projeto que o Senhor te deu? Um projeto de abrir célula dentro da universidade, projeto de visitar pessoas, projeto de evangelismo. Cara, não desista. Ah, mas eu abri uma célula dentro da UFV e aí o chefe lá mandou fechar porque não pode. Cara, bote seu joelho no chão. Quem é esse chefe para poder lutar contra o nosso Deus, cara? Se Deus colocou uma palavra no seu coração, se Deus te deu uma direção, invista, insista, porque a palavra é dele. Você não está falando por arrogância, não está falando porque você quer se sentir o cara, não. Você está apenas seguindo uma palavra. E sabe de uma coisa, meu querido? Deus vai zelar pela palavra dele. Se ele falou, vai cumprir. A palavra de Deus diz em Isaías 55 que a palavra que sai da boca dele, ela não volta para ele vazia, mas ela cumpre o propósito pela qual ela foi designada. Ela não vai voltar para ele vazia, ela vai se cumprir. Você crê? Ela não volta para ele vazia. Então, quando uma tempestade se levantar na sua obediência, não significa que é para você parar, significa que é para você guerrear. Agora, o barco de Jonas. Jonas estava em desobediência e uma tempestade aparece. Essa tempestade do barco de Jonas, ela não é como no barco de Jesus,
que é uma manifestação do inferno para poder impedir. Não. Essa tempestade do barco de Jonas é uma tempestade do amor de Deus na vida de Jonas. Porque Jonas estava em desobediência. O Senhor, Ele ama os seus. E Ele sempre vai usar qualquer tipo de artifício para poder fazer você voltar ao propósito. Então, essa tempestade do barco de Jonas, quando você estiver passando por um momento de desobediência e uma tempestade se levantar, eu te digo, meu irmão, não repreenda. Sabe por quê? Porque não vai adiantar. Se você está em desobediência e uma tempestade aparece, não repreenda. Não vai adiantar. Porque essa tempestade, ela quer te trazer o bem e não o mal. Essa tempestade é para te mostrar que você precisa de se posicionar, você precisa de se arrepender, você precisa pular do barco. Tem tempestade que a gente não repreende, tem tempestade que a gente pula do barco. Eu queria que você fizesse uma análise hoje. Se essas tempestades da sua vida são obras, irmãos, de decisões erradas que vocês estão tomando, eu quero que você pense. Você não precisa contar para mim. Eu quero que você pense. Se essas tempestades que você está vivendo forem frutos de uma desobediência, não repreenda. Pule do barco. Pule do barco. Sabe o que significa pular do barco? Arrepender. Metanoia. Parar de fazer o que você está fazendo e mudar totalmente de direção. Coloca para mim aí Hebreus 12, de 6 a 8, por favor. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Perseverem na disciplina, Deus os trará como filhos. Ora, que o filho não é disciplinado pelo pai, todavia, se vocês ficarem sem disciplina, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos. Tem uma outra versão que eu gosto muito, que fala que Deus açoita os seus filhos. É forte, fala a verdade. Açoita. E o que o texto está falando aqui, se você é filho, a tempestade vai vir para te mudar de direção. Agora, se você é bastardo, ele vai te deixar. O barco do ímpio, irmão, ele está navegando num mar calminho, em sentido contrário à vontade de Deus. No barco do ímpio não tem tempestade. No barco do bastardo não tem tempestade. Sabe onde a tempestade se manifesta? É no barco do filho. Porque você foi adotado por Deus. E Deus vai fazer de tudo, irmão, para te parar. Porque se tem uma coisa que Deus é, Ele é bondoso. E Ele sabe quando a gente está em apuros e a gente não está vendo. Ele sabe quando a gente está dormindo no barco e não está vendo. E Ele vai fazer de tudo, Ele vai te chacoalhar para fazer você voltar para o propósito original. Para poder te ensinar alguma coisa. Tem tempestades que batem na nossa vida que a gente acha que não vai suportar. Mas na verdade é o Senhor te mostrando: olha meu filho, olha minha filha, não é este o caminho, arrependa-se, não é para cá que você tem que vir, é para cá. Arrependa-se. E você sabe por que às vezes a gente fica preso em pecado, ou alguma área da nossa vida que não avança? Porque, irmãos, é comum no meio cristão a gente confundir libertação com arrependimento. E, na maioria das vezes, nós vivemos uma vida
achando que o tempo inteiro precisamos de libertação, como se o tempo inteiro Satanás estivesse agindo de forma intensa na nossa vida. Mas sabe de uma coisa? A maioria das vezes o seu maior inimigo é você mesmo. E para lutar contra você mesmo, você não clama por libertação, você se arrepende. É simples. Não existe pecado que o sangue de Jesus não possa pagar. Não existe dificuldade nenhuma que Jesus não possa dar jeito. Mas é necessário que eu e você tomamos uma atitude, que é parar de caminhar para o lado errado e começar a caminhar para o lado certo. E o que eu achei interessante, irmãos, estudando alguns textos, olha aqui, deixa eu mostrar primeiro, Efésios 4:28, por favor, meu irmão. Olha que interessante. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. O que furtava, não furte mais. Ou seja, o que roubava, agora não roube mais. Mas faça além. Olha que interessante. Fazendo o que é bom com as próprias mãos, ou seja, trabalhe, para que tenha o que repartir. Sabe o que eu aprendi com esse texto? Eu aprendi com esse texto que arrepender não é somente parar de pecar. Não é somente. É fazer tudo aquilo contrário àquela atitude pecaminosa. Quem pegou? Se você pegar a história de Zaqueu, olha Lucas 19:8. A história de Zaqueu nos mostra uma atitude radical de Zaqueu. Olha, Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Sabe o que Zaqueu está falando? Ele fala assim: olha, se eu extorquir, eu não vou só parar de extorquir, eu vou devolver 4 vezes mais. Sabe o que Zaqueu falou? Ele falou assim: olha, eu caminhava aqui, agora eu não vou só parar de caminhar aqui, eu vou dar a meia volta e vou a cada dia caminhar para o outro lado, para que eu fique cada vez mais distante daquele pecado. Às vezes, irmãos, nós pensamos que o arrependimento basta a gente parar de fazer o que está fazendo. Agora, se eu estou caminhando para o pecado e eu simplesmente paro, eu vou ficar olhando para o pecado, eu vou ficar flertando com ele. Agora, eu sempre digo que se aqui tem um abismo, ó, aqui tem um abismo, e aqui tem um chão firme, por que eu vou andar aqui? Eu vou andar aqui para quê? Compreendem? Eu vou andar na beirada por quê? Se eu posso andar aqui no firme. Por que eu vou ficar flertando com o meu pecado, se eu posso me distanciar dele? Se eu posso tomar atitudes para me distanciar dele? Eu vejo muitas pessoas viciadas em rede social, viciadas em pornografia. Toda vez que entra na rede social, sente aquela tentação de visitar, de fazer coisas que não se deve. Sabe, essa pessoa, esse irmão, essa irmã, ele tem que excluir a rede social. Eu vejo só de vez em quando. Não, exclui, é radical. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que é melhor você arrancar um olho, não é? Se um olho te fizer pecar, é melhor que eu arranque. Lembrei o texto. Então, é isso. Então, se você tem uma tentação na rede social, irmão, não tenha. Você está preocupando com as coisas aqui dessa terra, deleta isso, cara. Para com isso. Sabe, às vezes, irmãos, nós frequentamos determinado tipo de ambiente que te faz pecar, te faz ter pensamentos impuros, que te faz ter tentação. Para de ir lá, cara. Para de ir. Não é fazer, eu vou lá de vez em quando. Não, para de ir, cara. O que é mais importante na sua vida? Sua vida com Deus? Ou a sua vida com as pessoas lá daquele ambiente? As pessoas que falam mal de outras pessoas. Você não deve só apenas parar de falar mal. Comece a falar bem. Difícil, né?
Mas, por mais que não seja verdade, comece a profetizar. Porque o que importa é o seu coração. Lembre-se de que a nossa ira não produz justiça de Deus, cara. Não adianta você ficar irado com aquela pessoa, querer que ela sofra, querer que ela se dê mal. Deus não vai corrigir essa pessoa só porque você quer, não. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo. Ele não vai fazer, cara. Deus espera com que você perdoe o seu inimigo, ame ele, para que aí sim, depois ele venha com um tratamento dele, que é justo para com aquela pessoa. Então, se você fala mal de alguém, para com isso, cara. Para com isso e começa a falar bem. Agora, se você não consegue falar bem, pelo menos pare. Segundo ponto em comum. Segundo ponto em comum dessas duas histórias. O sono. Quem tem sono pesado aqui? Fala comigo, deixa eu ver. Irmão, graças a Deus. Eu já tive um dia. Depois que eu fui pai, acabou. Acabou, já era. Já tive um dia, sono pesado. Fico imaginando ali, Jesus dormindo, Jonas dormindo, né? Aqui barulhinho de chuva, né? Os dois só dormindo. Dormir com chuva é muito bom. São duas pessoas dormindo, mas com sonos completamente diferentes. O sono de Jesus é o sono da obediência. O sono daquele que aprendeu a descansar na adversidade. É interessante que em diversos textos na Bíblia nós vemos que de madrugada Jesus se retirava para orar, né? Olha para você ver que interessante. Olha que na hora que era para ele dormir, ele estava orando. Na hora que era para ele estar orando, ele estava dormindo. Então Jesus orava de madrugada e dormia na tempestade. Esse é o seu Deus. Mas isso nos deixa um ensinamento, porque o fato dele orar de madrugada e descansar na adversidade nos ensina que nós devemos buscar ao Senhor enquanto está tudo bem, para que quando chegue o dia mau, você possa simplesmente descansar. O sono de Jesus aqui é o sono daquele que conhece o Pai. É o sono daquele que sabe que o Pai tem o controle de todas as coisas. Olha, irmão, você sabia que você foi chamado para descansar? Te peguei nessa, né? Você foi chamado para descansar. Eu ouvi um pastor um dia explicando na internet. Eu achei muito interessante. Ele falando que o homem foi criado em Gênesis 2. Você pode ler lá em Gênesis 2. O homem foi criado no 6º dia. E o interessante é que no 7º dia Deus descansou, cara. Então o primeiro dia do homem foi um descanso. Muito interessante. O primeiro dia do homem foi um feriado. Então o homem descansou primeiro, depois trabalhou. É muito interessante isso. Agora, quando aparecer então uma tempestade no meio da sua obediência, fique calmo. Lembre-se que o seu Pai é amoroso e poderoso, e foi Ele que te colocou ali. Quando aparecer uma dificuldade, meu irmão, e você tiver certeza que você está debaixo de uma palavra, está debaixo de uma obediência bíblica, faça da soberania de Deus o seu travesseiro. Descansa na soberania dEle. Lembre-se de que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que Ele tem o controle de tudo. Se Ele te colocou ali, meu irmão, se Ele te deu um propósito, não vai acontecer nada com você, porque vai se cumprir aquilo que Ele disse. Agora, já no barco de Jonas, o sono de Jonas é o sono da ignorância. É o sono daquele que não percebe a burrada que está fazendo. Quem já acordou de manhã com o despertador e apertou no modo soneca? E aí foi apertando modo soneca, e quando assustou era 10 horas da manhã.
acordou desesperado? Todo mundo? Irmão, o que você faz de certo quando você está com sono? Nada. Se você tomar decisões enquanto estiver com sono, enquanto estiver cansado, com certeza vai dar ruim. É ou não é? Quando você tem que tomar alguma decisão importante na sua vida, você espera um momento de sobriedade, você se acalma, você raciocina, pensa no que está fazendo, traça todos os pontos positivos, todos os pontos negativos, para poder aí sim tomar a melhor decisão, é ou não é? É isso aí. Então, Jonas estava com um sono daquele que estava fazendo uma burrada, um sono espiritual. Agora, olha que interessante. Quem está dormindo sabe que está dormindo? Quando você está lá dormindo, aí lá dormindo você pensa assim, eu estou dormindo. É assim? Não. Se você sabe que você está dormindo, é porque você já acordou. Não, eu estava dormindo agora eu já acordei. Então, quem está dormindo, irmão, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que quem está dormindo não sabe que está dormindo. Da mesma forma que tem gente que está perdido e não sabe que está perdido. Agora, o interessante é que, muitas vezes, essa pessoa que está perdida e não sabe que está perdida, ela tem certeza que está no caminho certo. E a gente tenta explicar, não, meu irmão, não, minha irmã, e tal, e a pessoa, né, ela fala, tá, entendi, mas no fundo ela não entendeu nada. Não entendeu nada. Irmãos, e o sono, esse tipo de sono, o sono da ignorância, ele é terrível. Porque nós não conseguimos resolver isso por nós mesmos. E aí eu te pergunto, qual é o único jeito de acordar? Se você não sabe que está dormindo, qual é o único jeito de acordar? Cutuca esse irmão que está aí do seu lado aí, balança ele assim, fala assim, acorda, irmão. E sacode, pega no braço dele, pega no braço dele aí, sacode, fala assim, acorda, irmão. Não, o Mateus não precisa de acordar não, tá? Pode deixar ele dormindo aí. Nem o Benício. Mas é o seguinte, qual é o único jeito de acordar, de ser acordado, se você não sabe que está dormindo? É se alguém te balançar. E veja o grito de Paulo, Efésios 5,14, põe aí, meu irmão. Olha aqui, olha isso. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Esse é o grito de Paulo, é um grito de Paulo, acorda, cara. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. O que Paulo está falando ali, ele está comparando o nosso sono espiritual a uma morte eterna. Agora, qual é o único jeito? Você tem pessoas ao seu lado que possam te cutucar de vez em quando e te acordar de vez em quando? Você tem pessoas, você tem amigos assim? Pessoas confiáveis, pessoas do Senhor, que possam te cutucar e falar assim, meu irmão, pula do barco. Você tem? Eu queria que você pensasse nisso, meu irmão. Porque às vezes você pode estar dormindo e não sabe. Você tem pessoas à sua volta, que você pode chegar e falar assim, olha meu irmão, pequei. Nós precisamos de ter, cara, é ou não é? Pessoas que você possa confiar. E falar assim, olha meu irmão, eu tomei uma decisão, cara, e estou me lascando, me ajuda. Ora comigo. Eu fiz errado, eu pequei, meu irmão, ora comigo. Eu fiz isso, fiz aquilo. Você tem pessoas ao seu lado que você possa fazer isso? Você tem pessoas que você tem a humildade de chegar para essa pessoa e falar, olha meu irmão, fala comigo, ora comigo, me ajude.
Sabe a história de... Sabe quando você está conversando com a pessoa assim, e a pessoa está com uma casca de feijão assim no dente, assim, ó? Já viu? E aí ninguém tem coragem de falar com aquela pessoa, ninguém. E todo mundo fica olhando e rindo por dentro, né? Rindo, com aquela situação. E o cara tem uma couve assim, ó, uma couve. E aí você está conversando com ela, mas você não tem coragem de falar, e o cara está lá dando risada, mostrando os dentão toda hora, e aquela casca de feijão, aquilo está te incomodando e tal. E aí de repente vem um amigo, a esposa, o marido, vem alguém e fala assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, vai no ouvido. Não é assim? É ou não é? E na maioria das vezes a gente não tem coragem de falar. Se você não conhecer aquela pessoa, você não fala de jeito nenhum, é ou não é? E sabe, meu irmão, nós precisamos de ter pessoas na nossa vida que possam identificar isso em nós. Porque talvez você tenha aí uma couve aí no seu caráter. Sabe? Talvez você tenha aí uma casca de feijão no seu comportamento. E sabe de uma coisa? Todo mundo está vendo, cara. Todo mundo está vendo. Menos você. Está todo mundo vendo a sua casca de feijão. E ninguém tem coragem de falar. Nós precisamos, irmãos, de nos cercar de pessoas de Deus, que possam ter esse tipo de conversa. Nós precisamos aprender a dar liberdade para que esse tipo de pessoa, uma pessoa madura do Senhor, possa chegar e te confrontar. Porque confronto, irmãos, não é fácil receber um confronto, não, fala a verdade. A gente fica chateado, fica ou não fica? Mas quando é do Senhor, a gente sabe que é do Senhor. E eu queria que você pensasse, imagina se Jonas tivesse naquele momento conversado com alguém, né? Eu fiquei pensando nisso. Imagina se Jonas tivesse ali alguns amigos que ele pudesse contar e falar assim: olha, eu estou com esses pensamentos, eu não quero pregar para Nínive, eu não quero que eles se arrependam, eu não sei o que fazer, eu vou fugir daqui. Os caras iam virar para ele e falar assim: cara, não faz isso não, é Deus que pediu, cara, Ele é misericordioso. Jonas, lembra da sua história, lembra como você era antes, lembra como o Senhor te resgatou. Cara, Deus está dando oportunidade para eles, vai lá, cara, enche o seu coração de amor, não faz isso não. É ou não é? Eu acredito, cara. Só que Jonas não tinha esses caras perto deles. Então, meu irmão, eu te digo, para despertar do seu sono, você precisa de alguém, que alguém te cutuque. Quando alguém te cutucar, não fica chateado com ele não. Quando alguém te cutucar, pense primeiro se isso é de Deus, se não é. Analise, coloque em oração, pense. Não saia rebatendo como se fosse uma máquina de uma parede, né? Não. Pense antes. Terceiro ponto. Terceiro e último ponto. Incomum. Incomum não. Comum entre as duas histórias. A fé. A fé praticada aqui por ambas as tripulações, né? É uma fé baseada numa mente religiosa. É uma fé religiosa. Em ambas as histórias, eles têm pensamentos que demonstram uma fé imatura, uma fé religiosa mesmo. Por quê? Porque em ambas as tripulações, eles partem do pressuposto de que Deus está bravo com eles. Eles agem como se Deus não se importasse com eles. Como se Deus fosse um Deus que variasse de humor o tempo inteiro. Não é assim? A gente tem uma mania de ficar pensando: será que Deus está bravo comigo? Será que eu estou fazendo tudo certo? E é o que esses caras aqui estavam pensando. E isso, meu irmão, eu quero te dizer que esse tipo de fé é uma fé religiosa. Uma fé que pensa que
Deus precisa de sacrifícios para poder dar misericórdia. Como se fosse um Deus pagão, né? Que precisa de receber oferendas para poder saciar um desejo, né? Ou, imagina, é como se o pensamento desses caras era como se Deus estivesse olhando para eles e esperando eles fazer uma oração para depois agir. É como se Deus estivesse assim: vamos, ora. Estou esperando vocês orar. Se vocês não orar, eu não vou te atender. Aí o cara ora lá mais ou menos, mas essa oração sua não vai dar não. Não falou em nome de Jesus no final, eu não, está errado. Os caras tinham esse pensamento, como se Deus fosse esse tipo de Deus. Eles não compreendiam. E isso dá para ver claramente nas duas histórias. Esse tipo de fé religiosa, dá para ver nos dois casos. Por quê? No barco de Jesus, os discípulos perguntam assim: não te importa que morramos? Tipo, os caras estão caminhando com Jesus há tanto tempo, há tantos anos. Parece que os caras não conhecem o Senhor deles que está dentro do barco. No barco de Jonas, a tripulação, os caras começam eu fico imaginando, a Bíblia mostra ali que eles começam a orar para os deuses deles, né? E eu fico imaginando os caras se ajoelhando, cantando, jogando oferenda no mar, cada um buscando o seu próprio Deus. E aí eles olham e falam: todo mundo já buscou o seu? Já. Não, tem um cara dormindo, vou lá acordar ele. Aqui, cara, levanta, ora para o seu Deus também. Quem sabe ele não vai ter misericórdia de nós. Os caras estavam apelando para tudo quanto é lado, para ver se alguma coisa acontecia. O tipo de fé deles era isso: falar assim, olha, vamos sacrificar, vamos fazer alguma coisa, vamos chamar a atenção de algum santo por aí, para ver se ele olha para mim. Não é? E é interessante, irmãos, que, olha, no barco de Jonas, os caras começam a fazer todas essas coisas eclesiásticas, né? Esses ritos aí da religião. Eles começam a se manifestar, tentando chamar a atenção dos seus deuses. E eu fiquei pensando que, olha, não é que às vezes a gente também faz isso? Fala a verdade. Não é que às vezes a gente tenta chamar a atenção do Senhor com alguma atitude religiosa? Fala assim: não, eu só perdoo fulano se Deus resolver que é problema para mim, porque senão... Ou então fala assim: esse mês eu vou no culto todo domingo, eu vou na célula toda semana porque eu estou precisando de uma bênção. É ou não é? É isso, cara. Nós agimos com essa fé religiosa, essa fé imatura, uma fé que não conhece o Senhor de verdade. Às vezes nós chegamos falando assim: não, esse mês eu vou dar uma oferta especial, porque o pastor falou que quem semeia muito, colhe muito, e eu estou precisando de uma bênção. É ou não é? É assim, cara, que a gente faz, cara. Nós tentamos chamar a atenção do Senhor com as nossas atitudes religiosas. E essa fé religiosa, ela sempre vai tentar conquistar o amor de Deus, cara. A gente sempre vai tentar conquistar o amor de Deus, porque a ideia do diabo é fazer com que você esqueça que é graça. Esqueça que é de graça, que é um favor imerecido. Agora, Marcos 4,40, irmão. Olha que interessante. Perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Olha, esse tipo de fé, essa fé religiosa, faz com que brote um medo gigantesco no nosso coração. Porque a gente acorda todo dia e a gente não sabe se Deus está feliz, se Deus está triste. A gente não sabe se a gente está fazendo certo, se está fazendo errado. A gente cria um medo enorme do Senhor e não consegue se relacionar com Ele como pai. Quem é pai? Deixa eu ver. Mãe.
Tudo que vocês dão para os seus filhos é de graça, é ou não é? Se o seu filho fizer algo para você que te deixe feliz, amém. Agora, se ele não fizer, vai fazer diferença? Você vai continuar alimentando ele do mesmo jeito, vai continuar vestindo ele do mesmo jeito, fala a verdade. E nós esquecemos disso, cara. E nós agimos com essa fé religiosa, tentando chamar a atenção do Senhor o tempo inteiro. E esse tipo de fé é perigoso, porque nos traz medo, é o que o texto diz. Por que vocês estão com tanto medo? Essa fé de vocês está manifestando medo. Por que vocês estão com tanto medo? Ah, se eu não for à igreja, meu Deus do céu, Deus vai me punir. Ah, não, isso aconteceu porque eu não ofertei esse mês, eu tenho certeza. É isso, cara. Nós agimos dessa maneira. Jesus pergunta nesse mesmo versículo, ele pergunta, vocês ainda não têm fé? E eu fico te perguntando, que fé é essa? Um capítulo depois, eu já estou acabando, eu queria pedir o Ministério do Louvor para... Já pode ir tomando os seus lugares, estou quase acabando. Um capítulo na frente, olha Marcos 5:34. Então ele lhe disse, filha, a sua fé curou você, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Esse versículo é o versículo da história da cura da mulher do fluxo de sangue. E é interessante, irmãos, não sei se você lembra dessa história, mas a história dessa mulher é muito triste. Essa mulher sofria de uma hemorragia há 12 anos. E eu fico imaginando a fraqueza dela. Com certeza essa mulher era uma mulher anêmica, de baixa, com muito pouca força. E ela sofria um preconceito gigantesco por todos os lugares que ela passava. A tradição judaica mostrava que ela era considerada impura naqueles tempos. E aonde ela encostasse, por onde ela ia, aquele lugar, aquela coisa que ela pegava, se tornava impuro. Se ela pegasse numa tigela, a tigela ficava impura. Se ela encostasse em alguém, esse alguém ficava impuro. Ela sofria diversos tipos de preconceitos na vida dela. Mas a Bíblia diz, nesse mesmo Marcos 5, depois você lê em casa, a Bíblia diz que, ouvindo sobre a fama de Jesus, ela disse, se eu tão somente te tocar, serei curada. Aquela fé que aquela mulher teve, a fé da certeza de que, mesmo sem merecer, mesmo sem poder, mesmo enfrentando com todos os tipos de desafios, ela sabia que aquela multidão não tinha como ela chegar até Jesus sem encostar nas pessoas. E ela sabia que se alguém visse ela encostando em alguém, ela seria apedrejada. Ela enfrentou o medo da morte. Ela teve ousadia e ela tocou no Senhor. Porque ela cria, se tão somente te tocar, serei curada. Ela tinha uma fé que os discípulos não tinham. Mas que fé era essa? Que fé era essa? Sabe? Porque tanto a mulher acreditava na existência de Deus. Os discípulos do barco também. A mulher acreditava no poder de Deus. Os discípulos do barco também. Mas eu te pergunto, meu irmão, que fé é essa? Que fé é essa? Qual é a fé que está faltando? Não te importa que morramos? Eles perguntaram para Jesus. E Jesus responde, por que vocês ainda não têm fé? Por que vocês ainda não têm fé? Que fé é essa que está faltando? Aquela mulher, ela sabia que não merecia, ela sabia que não podia, mas ela sabia que Jesus era o cara que dava coisas, era um cara que era misericordioso com aqueles que não mereciam nada. Aquela mulher entendeu que Jesus era o cara que dava de graça, sem perguntar o porquê, sem perguntar o que estava fazendo, mas era um Deus. Ela sabia que ele era um enviado de Deus. Ela sabia que Jesus cumpria a vontade do Pai. Sabe qual era a fé que estava faltando para aqueles discípulos e para aqueles tripulantes do barco de Jonas? Era a fé na graça de Deus.
Todas aquelas pessoas ficavam tentando chamar a atenção do Senhor, tentando fazer algo para buscar para eles algum favor, tentando merecer alguma coisa, mas lhes faltavam essa fé, a fé na graça de Deus. Se levante, meu irmão, fique de pé no seu lugar. Faltava para aquelas pessoas a fé na graça do Senhor, a fé no favor imerecido. É como se Jesus, irmãos, voltasse para aqueles discípulos e dissesse assim: eu não acredito que vocês não confiam no meu amor. Eu não acredito que vocês acham que eu não me importo. Vocês não entenderam ainda que eu me importo. Vocês não entenderam ainda que eu só estou aqui porque eu me importo. Vocês não entenderam que Deus não está bravo com vocês. Vocês não entenderam que Deus é um Pai amoroso, é um Pai bom, e Ele é apaixonado por vocês. Sabe, meu irmão, o Senhor se importa com você. E não é o fato de você estar fazendo isso ou aquilo que vai diminuir ou aumentar o amor dele por você. Ele te ama e ponto. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você começasse a pensar em que tipo de tempestade você está vivendo por esses dias. Peça ao Senhor para sondar o seu coração. Meu irmão, não sou eu. Peça ao Espírito Santo para sondar o seu coração. Fale com Ele, fale assim: Senhor, se eu estou em obediência, essa situação, essa coisa que o Senhor me pediu para fazer, eu não estou conseguindo. Eu levanto as minhas mãos agora, Senhor, e eu repreendo esse vento, eu repreendo esse mar, com toda a fé do meu coração, na autoridade que o nome de Jesus me deu, porque eu vou avançar, eu vou cumprir aquilo que o Senhor me ordenou fazer. Me ajuda, Senhor, firma os meus pés, me aponta, Senhor, o destino. Me traz, Senhor, a alegria de estar caminhando e fazendo a Tua vontade. Agora, Senhor, se eu estou em desobediência, me dê, Senhor, humildade para que eu possa, Senhor, receber, Pai, uma repreensão. Me dê humildade, Pai Santo, para que eu possa, Senhor, reconhecer que estou errado. Me dê humildade, Senhor, para que eu possa voltar para o Seu caminho. Me ajuda, Senhor. Me dê coragem, Pai, para subir, Senhor, e pular desse barco. Me dê, Senhor, força, Pai, para me arrepender. Se o Senhor me pediu, Pai, para fazer algo que eu não estou entendendo, se esse meu sono, Pai, é considerado um sono de morte, eu te peço, Pai Santo, me aviva. Toca em mim, Senhor. Me mostra, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça. Eu me arrependo, Senhor, de ter caminhado, Senhor, de ter partido para um lugar onde o Senhor não queria que eu fosse. E me dê fé, Senhor, para voltar, porque eu posso até ser engolido por um peixe, mas eu vou cumprir o Teu propósito. Em nome de Jesus Cristo. Enquanto os irmãos louvam essa canção, eu quero que você peça ao Senhor fé o suficiente para poder passar por esses momentos, para poder romper essa tempestade, para poder chegar no lugar aonde você deveria estar, em nome de Jesus Cristo.
Aplauda o Senhor, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo. Deus, eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor, Pai, ajude, Senhor, os meus irmãos. Ajude o Senhor a vencer, Senhor, essas dificuldades. Ajude eles, Senhor. Ajude, Pai, a enxergar, Senhor, o caminho que eles estão percorrendo. Ajude o Senhor a enxergar, Senhor, tamanho, Pai Santo, da Tua boa vontade. O tanto, Senhor, que o Senhor é bom. O tanto, Senhor, que o Senhor se importa, Pai, com cada um de nós. O tanto, Pai Santo, que o Senhor quer nos ver, Pai, abundantemente cheio da Tua graça. Em nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai querido. Meu irmão, creia que, independentemente de qual tempestade você esteja vivendo, o Senhor vai abrir os seus olhos. Ou Ele vai te ensinar a guerrear, ou Ele vai te ensinar a pular do barco. Em nome de Jesus, amém?